Um morador de Ribeirão teve a aposentadoria suspensa pela terceira vez por conta da morte de um homem que tinha o mesmo nome dele, da mãe e também a mesma data de nascimento. Por conta da confusão, chegou a ser preso inocentemente. Seu José Carlos é um ex-lutador de boxe de Ribeirão. Hoje, aposentado por invalidez, vive do benefício, que é pouco para se manter e ainda ajudar a família. Mas frequentemente tem problema com o INSS, que suspende os vencimentos, alegando que ele morreu. Eu apresento, faço a prova de vida, tudo certinho, mas estou sempre considerando que eu estou morto. Está sempre dessa forma. Todas as vezes minha aposentadoria é suspensa porque eu estou com óbito. Eu tenho uma filha que eu cuido dela, que é minha filha, né? Tem a guarda dela. E tem minha netinha também, que eu amo ela demais. O meu filho sempre dá uma força para eles. E quando acontece aí, não tem como. Fica meio difícil para mim. Fica muito difícil. A suspensão acontece por conta de um homônimo, pessoa que tem nome e sobrenome iguais de outra. No caso do seu José, tem ainda o mesmo nome da mãe dele e a mesma data de nascimento. E essa foi a terceira vez que o INSS bloqueou o benefício. E acaba cortando sem nenhum tipo de aviso prévio. Em razão disso, tem o processo de danos morais, por o INSS simplesmente parar com essa prática. A partir agora do ano de 2024, de janeiro, não é mais obrigatório a pessoa fazer a prova de vida. Então, o próprio INSS que busca a informação se a pessoa está ou não viva. E com isso, o INSS cruza informações que, na verdade, não estão corretas e corta o benefício do segurado. Seu José Carlos chegou a ser detido 30 anos atrás, quando foi tirar o passaporte para lutar fora do país. Ao se apresentar para fazer o documento, foi constatado um mandado de prisão em aberto com uma pena de 8 anos e ele foi imediatamente levado para a cadeia. Ficou 30 dias atrás das grades, inocente. Só depois disso conseguiu provar que não era o homem procurado. E esse processo está em andamento até hoje. E ainda eu tive de assinar por uns 4, 5, por uns 8 anos de cadeia que eu ia pegar, no lugar desse rapaz. Preso inocente, aposentadoria suspensa e ainda passando pelo transtorno e humilhação de ter de buscar a justiça para provar que está vivo. Isso acaba sendo muito complicado, porque o que acontece? Ele recebe todas essas questões e são sempre falhas do Estado. Então, tanto a questão da prisão quanto a questão do INSS é falta de apurar mesmo as informações, porque o CPF é diferente. Então, seria só consultar realmente os dados corretamente e com isso ele não seria prejudicado. O que pode acontecer agora é ele ter direito a esses danos morais para ajudá-lo, mas até o INSS conseguir fazer reativar esse benefício, infelizmente pode demorar meses. E a aposentadoria dele é por invalidez, então ele precisa para alimentação mesmo e acaba sofrendo demasiadamente aí por essas questões desses erros. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A advogada do seu José Carlos acrescentou que após a entrevista, o INSS abriu exigência para resolver o caso. E nós cobramos uma posição do Instituto, que confirmou que a aposentadoria foi reativada e o pagamento do benefício relativo a julho deste ano está sendo processado. Quanto aos vencimentos anteriores, garantiu que já foram creditados na agência bancária. Esclareceu ainda que a suspensão ocorreu após batimento de informações de sistemas e esse cruzamento é utilizado pelo INSS para evitar pagamentos indevidos a pessoas falecidas. E para falar mais sobre essa situação com a gente, que a gente sabe que acontece também em todo o país, está o doutor Daniel Pacheco, ele que é advogado. Doutor, preso injustamente, aposentadoria suspensa e ainda passando pela humilhação de ter que buscar a justiça para provar que está vivo. Qual que é a gravidade de toda essa situação na análise do senhor? Uma ótima tarde. Muito boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Na realidade, a gente está falando de um caso bastante grave, porque, para simplificar, está tudo errado. Porque qual que é um princípio básico de direito? É que quem alega tem que provar. Então, aqui no caso, se o Estado entende que a pessoa é foragida ou que a pessoa é falecida, ele deve provar isso, e não o contrário. Então, não é a pessoa que, na realidade, é vítima que tem que provar que é inocente. Então, é uma situação bastante grave e, como mostrou muito bem a reportagem, pode ter desdobramentos seríssimos. Então, a pessoa ficou presa aqui 30 dias, ficou sem receber a sua aposentadoria, que é necessária para a sua subsistência. Então, de fato, é uma situação lamentável. O CPF da vítima, doutor, é diferente aí do homônio. Agora, isso não seria o suficiente para garantir os plenos direitos dele, então? Deveria ser, Porque, na realidade, em direito, quando a gente fala em identidade, a identidade de uma pessoa é composta por vários fatores,
O mais conhecido é o nome. Mas não é só o nome, a gente fala do nome, fala da filiação, né, que aqui no caso, infelizmente, parece que também é uma confusão aí em relação ao nome da mãe, né? RG, CPF, né, Estado Civil, local de nascimento, tudo isso faz parte da identidade, né? Então, os órgãos públicos deveriam conferir tudo isso, né, antes de tomar uma medida mais drástica. Então, aqui no caso, a gente teve um erro mesmo, que não deveria ter acontecido. Nós mostramos o caso do senhor José Carlos, mas essa situação pode vitimar outras pessoas, como eu disse, em todo o país. É importante que os órgãos sejam, de fato, responsabilizados, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Então, a reportagem mostrou, né, que já está em curso uma ação para reparação do dano. E eu entendo, né, que esse tipo de situação deve ensejar uma indenização que seja exemplar. Né? Justamente para que os órgãos públicos tomem o cuidado de não cometer esse tipo de erro, sabendo que, se cometerem, serão devidamente responsabilizados. Hoje em dia existem tantos golpes, né, doutor? Utilizando nomes, documentos particulares. As próprias repartições públicas precisam aumentar o rigor com esses dados pessoais também, né? Sem dúvida nenhuma, né? Porque hoje a gente já tem até a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que aplica-se para tudo, inclusive também para as repartições públicas. Então, esse tratamento de dados tem que ser feito com muito cuidado, porque, como nós vimos, né, as consequências podem ser muito sérias. Uma pessoa física, ela enfrenta tantas dificuldades, né, doutor? Tanta burocracia na hora de lidar aí com os órgãos públicos, e então é sempre uma falta de sensação de segurança, né? Na realidade, o que acaba acontecendo muitas vezes aqui no Brasil, né, isso é uma questão até cultural nossa, a gente acaba tendo muitas vezes, né, burocracias que não são tão necessárias, que fazem com que o cidadão perca tempo, né? E muitas vezes a gente não tem o devido cuidado com o que realmente interessa, né? Então, assim, a burocracia, como você muito bem falou, né, passa uma sensação de segurança, né, que está havendo todo um cuidado, que deveria haver, e até é bom que se diga, na maioria dos casos existe, né? Então, assim, muito embora seja relativamente comum esse tipo de coisa, normalmente não acontece. Mas, de fato, há falhas, e essas falhas têm que ser corrigidas com urgência. Para a gente prestar um serviço público, ao menor sinal de que o nosso nome está sendo utilizado irregularmente, o que essa pessoa deve fazer, como no caso aí desse senhor, que tinha um homônimo, né, doutor? Aqui nesse caso, a primeira coisa é sempre registrar um boletim de ocorrência, né? Que daí já fica documentado que isso está acontecendo, né? E aí, dependendo do que está acontecendo, a providência pode ser diferente. Então tem que ver se é algum órgão público está fazendo essa confusão. Lembrando que isso também pode acontecer em alguma empresa particular, né? Então, às vezes, a pessoa pode receber uma cobrança, por exemplo, de uma empresa particular, de outra pessoa que é homônima, né? Então tem que verificar no caso concreto o que seria melhor. E aí pode-se procurar a orientação de um advogado. E sempre que acontecer, né, doutor, tão logo o INSS tome conhecimento e veja que foi de fato um erro, que isso seja resolvido o mais breve possível, né? Sem dúvida nenhuma, né? Porque no caso que a pessoa depende da sua aposentadoria, né? Ficar aí por um mês que seja o benefício suspenso pode prejudicar demais a pessoa. Isso não pode acontecer. Doutor Daniel Pacheco, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima, doutor. Eu agradeço. Bom trabalho para vocês.